Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é graduado em publicidade e descobriu no Instagram o meio para popularizar sua arte e talento. Com um olhar diferenciado sobre Salvador, ele cria figuras de papel e produz belas e interessantes intervenções artísticas em diversos pontos turísticos da cidade. Resultado: vem conquistando cada vez mais seguidores e já está sendo considerado um influenciador digital para muitos que admiram e valorizam sua arte. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe o artista digital Pablo Adeler. Seja bem-vindo, Pablo. Olá, Jefferson. Prazer todo meu aqui estar. Enquanto a gente estiver conversando, a nossa produção vai estar colocando imagens da sua arte no vídeo para que o público também possa acompanhar. Eu queria que você explicasse. Eu até, num primeiro momento, quando estava dando uma pesquisada no seu trabalho, eu falei, poxa, são montagens, não é? Figuras de papel em pontos turísticos, mas eu sei que não. Você mesmo considera mais uma intervenção artística. Como é que você faz? Como é o processo criativo, assim, na verdade começou de uma forma bem espontânea. Não tinha uma técnica muito envolvida nas primeiras postagens quando eu fiz, há 2 anos atrás. Comecei a primeira postagem é de 2017. E começou com uma forma meio de brincadeira mesmo, né? Com os amigos, eu tinha 500 seguidores, 500 seguidores que me acompanhavam e essa minha vontade de estar expressando, né? Essas imagens que eu tinha durante as minhas andanças pela cidade. Então, quando eu fiz a primeira postagem, não tinha nenhuma técnica envolvida. Se você pegar até as primeiras imagens que estão no início no início do meu Instagram... São fotos, né, Pablo? São fotos misturadas com a intervenção que eu faço com papel em frente à câmera do celular. Que eu uso basicamente é celular, não é câmera fotográfica, não. Tem sempre a sua mão ali, Isso. ou seja, você está segurando a figura de papel, Isso. sobreposta ou ali compondo aquela imagem num ponto turístico da cidade. Isso, compondo, não só compondo, mas que tem alguma visão criativa do ponto de vista do observador. Então, o que eu busco muito é justamente não só fazer a montagem mesmo, como você disse, vamos chamar de montagem, para ficar mais simples, mas trazer essa visão diferenciada dos pontos turísticos de Salvador, né? Que a gente está meio já acostumado a passar pelos pontos turísticos e meio que passa até despercebido, né? Então, minha ideia justamente é mostrar de um ângulo diferente aquele ponto turístico para as pessoas. Você falou que no começo foi algo meio despretensioso. Isso. Hoje você está mergulhando de cabeça nessa sim. nova modalidade artística. Isso, a gente pode chamar assim, não é? Isso, No início era de brincadeira, alguns amigos até na época me incentivaram bastante, para não dizer o contrário, né? Dizer assim, não, você está perdendo tempo fazendo isso, que bobagem e tal. Os meus grandes amigos. Mas com o tempo realmente o negócio foi pegando gosto, né? As pessoas foram pegando gosto pelo trabalho. Começou de uma forma despretensiosa, mas foi divulgado de forma viral na internet, né? Tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Então, foi uma coisa que me pegou de surpresa, até porque eu não esperava que a repercussão fosse tão rápida e tão grande, né? Qual o teu grande objetivo com esse trabalho? Não tem um objetivo específico, vou ser bem sincero Você não contigo. quer ganhar dinheiro com ele, não? Quando começou, era uma forma de só mostrar a forma que eu via, né, do meu ponto de vista, que eu via as coisas, né, que é uma coisa que vem desde criança. Então era uma forma só de expressão realmente. Não tinha nenhum objetivo por trás disso. Na época, quando começou realmente ao trabalho ficar conhecido, muitas pessoas me falaram assim, pô, isso aí você pode ganhar dinheiro com isso. Pode virar um trabalho, né? Pode virar uma profissão. Eu sou publicitário, então assim, muitos me chamam de fotógrafo, outros me chamam de artista plástico, e eu não sou um artista plástico, nem um fotógrafo. Você prefere ser chamado como? Eu prefiro ser chamado como influenciador criativo, que foi algo que eu denominei, pelo fato de não ser um influenciador digital, porque eu não mostro minha vida particular. Eu te chamei de artista digital, então também não é o caso. Você falou influenciador digital. Não deixa de ser um influenciador digital, mas eu prefiro que chame de influenciador criativo. Criativo. Minha ideia é passar não
a questão da arte em si, mas estimular a criatividade nas pessoas. É que eu também te chamei de artista digital, Sim. mas não é o caso, você acha? É porque eu trabalho com ferramentas, plataformas digitais, então acaba cabe sendo, né? ser chamado O de artista conceito digital. de artista digital é bem abrangente, não é? Desde que esteja nesse mundo digital, nesse mundo virtual, não é? Isso, exatamente. E me diga, você já passeou por todos os pontos turísticos de Creio Salvador? A que gente de já viu Salvador, aqui sim. várias imagens. Tem Porto da Barra, tem a Igreja do Bonfim, Isso. Elevador Lacerda e por aí vai. Praticamente já explorei todos os pontos turísticos de Salvador. E só Salvador? A priori, sim. Minha intenção é expandir para outros locais. Já estou com alguns projetos para fazer a Bahia, né? Fazer uma viagem pela Bahia e fazer esse tipo de intervenções nos pontos turísticos da Bahia. Mas já me falaram até, pô, isso aí você pode fazer para o mundo, né? Mas estou focado realmente em Brasil. Quero valorizar as coisas da terra da gente. E na medida em que muita gente já o considera como um influenciador digital e tal, que consequências que você está colhendo disso aí? Assim, o que eu acho mais bacana é o feedback que as pessoas me dão nas redes sociais, né? Então, eu creio que o estímulo à criatividade, que é isso que eu quero fazer, com que as pessoas vejam a vida de uma forma criativa, né? Que tanto na área profissional, tanto na vida pessoal, eu acho que falta um pouquinho a que as pessoas, né, percebam os detalhes das coisas e vejam de uma forma mais criativa para que busquem soluções para resolver seus problemas, tanto de caráter emocional, pessoal ou da área profissional. Então, quanto mais eu puder estar estimulando isso nas pessoas, isso é gratificante. E eu recebo muito feedback em relação a isso. São pessoas que passam pelos pontos turísticos e dizem, pô, eu não... nunca mais eu vou conseguir ver o Farol da Barra da forma que eu via antes. Eu vou ter que, toda vez que eu passo por lá, eu consigo ver aquilo que você imaginou. Então isso eu acho que é muito bacana. A sua arte, claro que é totalmente diferente do que eu vou falar, mas lembra um pouco dessas intervenções urbanas, sim, essa chamada street art, não é? Isso. Em que modificam o cenário urbano das grandes cidades. Você, de certa forma, contribui para isso, né? Sim. Porque é uma visão diferenciada de um ponto em que a gente está acostumado a observar daquele jeitinho e tudo mais e tal. E você também enxerga dessa forma? Você acha que o espaço urbano ele é para sofrer intervenções artísticas no sentido de contribuir para novos conceitos, para quem transita, para quem convive com esses espaços? Mas eu vou pedir para você responder já, no próximo bloco. Pablo Adler, nosso convidado no Bahia da Gente, é um instante só. Já estamos de volta, Bahia da Gente, com Pablo Adler, esse artista digital que vem modificando os cenários urbanos de Salvador com um olhar diferenciado. Agora, bem diferentemente desse estilo mais street art, em que você faz aquela intervenção no espaço físico mesmo, você usa a fotografia e com figurinhas que eu queria que você mostrasse. Isso. Essas figuras que você cria em papel, isso, que são todas elas em preto, não é isso? Isso, são imagens, são desenhos que eu faço em cartolina. Aqui, ó. Essa daqui a gente viu em cima da Igreja do Bonfim, não é isso? Isso. Um pedido de casamento. Isso. Aqui você recorta com estilete, imagino eu, não é isso? Isso. Eu faço desenho no computador. Sei. No computador e depois... Pega mais, deixa eu ver. Recorto no... Esse aqui. Esse daqui é o que está aqui na sede da Assembleia Legislativa, não é isso? Isso. Um cara segurando um halteres, como é que fala? Um halteres. Um halteres, não é isso? Isso. Tem também... Esse é do Farol da Barra. Do Farol da Barra, exatamente. Imitando um pino de xadrez. De xadrez. Essas figuras, qual é a referência que você utiliza para chegar a essas figuras de papel, Pablo? Para chegar a essas imagens, a criatividade apenas, é só no olhar mesmo. Mas é a partir do ponto turístico que você está observando? Tipo, aqui cabe um casal,
O cara pedindo a... No início era de forma bem espontânea realmente. Eu passava pelo local e via, tinha a visão dessas imagens interagindo com o ambiente. Isso no início. Depois que quando realmente começou a ser algo que eu, entre aspas, eu meio que tenho que fazer essa postagem toda semana, porque o pessoal pede direto. Então eu comecei a fazer pesquisas, né, na internet de pontos, e eu já vou dando uma olhada previamente nos locais e já imaginando o que é possível fazer ali. Mas, independente disso, é realmente preciso que eu esteja no local, porque a depender do ângulo, podem surgir outros tipos de ideias. Então, por exemplo, eu fiz agora recentemente do centro de convenções, do novo centro de convenções. E nesse caso foi até um pedido de uma empresa para fazer uma campanha. E o centro de convenções ele é um pouco, não tem muitas formas para se explorar, ele é bem quadradão, né, e tal. Ele tem um design bacana na frente da fachada, mas a estrutura dele é bem retangular. E eu só consegui realmente ver algo de um ângulo em que, pegando de esquina, né, eu consegui visualizar um navio, então eu fiz alguma coisa mais ou menos voltada em cima desse conceito. Então é importante estar no local realmente para poder ter essas ideias. Tem um olhar publicitário, então, também aí nesse jogo, não tem? Tem um pouco, sim. Tem um pouco, não deixa de ter. Mas a criatividade é algo que vem da infância mesmo. Não tem nenhum apelo, eu não vou dizer que é algo... seria algo inocente realmente, né? Beira a inocência. Eu ia te perguntar quem que nasceu primeiro, mas você já respondeu. O artista ou o publicitário? O artista está desde a infância, então? O artista com certeza nasceu primeiro. O publicitário é por formação, né? Acho que foi uma forma de canalizar essa criatividade, A partir de que momento que você se descobriu artista? Como artista realmente há 2 anos atrás. Como artista digital. Sim, não, mas essa visão artística, digamos assim, você fala que é um sentimento, é um talento que foi brotando desde a sua infância. Eu creio que todos nós temos isso, por isso que para mim é difícil até definir isso, porque eu entendo que todos têm essa capacidade de ver da forma que eu vejo, de ter essa criatividade, todos nós temos a criatividade. Talvez a minha seja mais latente por conta dessa intimidade que eu venho trazendo desde criança até agora. Então é uma relação que eu creio de intimidade. Então assim, as pessoas falam, eu nunca ia ver isso que você está vendo, da forma que você está vendo. Eu não acredito nisso, acho que todos podem ver sim. Talvez eu tenha uma maior facilidade justamente porque eu tenho esse período desde criança, tendo essa relação mais próxima com a criatividade. Mas desde essa época você já percebe uma vontade de modificar o ambiente? Na infância, tudo bem, a infância não seria de modificar. É aquele mundo maravilhoso em que tudo é possível, não é? Isso. Mas quando você começa a usar um pouco mais a criatividade de uma forma intencional, o que você produziu de lá para cá? Hoje você está com esse trabalho bem específico, mas as suas experiências, as suas andanças com a arte passearam por que ambientes, por exemplo? Eu gostava muito de desenhar quando era pequeno. Era uma habilidade que eu tinha muito forte, que era o desenho, né, a mão livre, e fazer caricaturas. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Só que foi se perdendo isso. Talvez até pelo fato de ingressar na comunicação publicitária, eu acabei perdendo um pouco dessa característica do desenho, da caricatura. Porque eu comecei a me voltar mais para as plataformas digitais, né? Utilizar mais programas digitais para poder fazer esse tipo de desenho. Isso foi se perdendo em mim. Mas a grande questão que permaneceu é justamente essa de estar vendo nos detalhes, percebendo nos detalhes. Isso é coisa de criança, mano. Isso é coisa de criança. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo, né? Todos nós temos. E comigo se manteve isso. Então, aquela coisa de... Todo mundo já fez isso, de olhar para uma nuvem e estar vendo alguma coisa naquela nuvem. Quem nunca fez isso, né? Mas... Então, é o que te dá mais prazer hoje, né? Não tenho a dúvida. Sinto aí, você abraça de corpo e alma isso aí, né? Não tenho dúvida. E o lado publicitário, mantém vivo também?
O lado pensou publicitário. muito, é porque tem uma briguinha interna aí. Não, porque talvez quando você vai se ingressando um pouco mais nesse viés artístico, o lado... Mas a publicidade tem muito de artístico também, não é? Tem muito de criatividade envolvida em publicidade, mas o objetivo com que é utilizado essa criatividade que talvez hoje eu não tenha mais a vontade de estar utilizando, tá entendendo? Você não trabalha hoje mais como publicitário, então? Eu tenho alguns trabalhos ainda que realizo, a depender dos pedidos que são feitos, mas, para ser sincero, hoje não é algo que eu faça com muita Aquilo que te vontade. motiva. Não mais. Você quer explorar mais esse seu lado artístico mesmo, né? Seguir essa linha, eu acho que é o que vai me E fazer você mais está feliz. num contexto muito ilimitado, né, Pablo? Sim. Esse mundo digital, que muitas vezes se confunde essa arte digital com a arte contemporânea. Queria que você também desse um pouco a tua opinião sobre, enfim, tem diferença entre a arte contemporânea e essa arte digital? Mas vai ficar para o próximo bloco. Já já a gente retoma o papo. Pablo Adler, aqui no Bahia da Gente. É um instante só. A gente já está de volta. Pablo Adler, artista digital, nosso convidado aqui no Bahia da Gente. Pablo, é muito comum, né? Qualquer museu, galeria, a gente se deparar com obras que, de alguma forma, utilizam tecnologias digitais em algum ponto da sua produção. Tá fácil ainda separar essa arte contemporânea da arte digital? A arte digital, ela veio para ficar, né? Eu acho que a arte digital, ela é um tipo de arte democrática e que abre possibilidade para novos artistas, né, estarem se expressando, utilizando, quando se diz arte digital, entende-se arte que é concebida e executada através de plataformas digitais, né, de ferramentas digitais. Então, a internet ela veio de uma forma para difundir esse tipo de trabalho. E né? avassaladora, não é? Demais, Arrastando tudo e a todos, né? E abrindo grandes possibilidades, né? De E você aparecer novos acha que ao talentos. mesmo tempo, porque certamente tem aí no mercado artistas que preservam, não é? Aquela arte mais tradicional. Sim. Você ainda se depara, por exemplo, ou percebe que possa existir ainda algum preconceito, alguma resistência à arte digital? Eu creio que pelos artistas, os artistas plásticos, né, que a gente vê alguns trabalhos de artistas contemporâneos que não são valorizados como arte, né? Por conta desse domínio da arte digital, não sei se a palavra seria domínio, não é? Mas dessa força da arte digital tomando conta de todos os espaços? O que eu entendo como que se deve realmente valorizar é a criatividade em si. A gente Não falava pouco sobre... a técnica em si, talvez isso é irrelevante. A street art, por exemplo, ela, apesar de ser até um movimento relativamente novo, mas ela se mantém meio que distante um pouco da arte digital, né? Porque são intervenções em áreas urbanas, Isso. você tem o grafite, você tem os muralistas também, não é? Que fazem intervenções belíssimas Sim. em murais. Isso, de certa forma, não tem muito do digital, a não ser que você esteja divulgando, difundido isso pelos meios digitais também, não é? Mas a arte em si, né, utilizando um spray ali na parede, por exemplo, não tem nada de digital. Não, mas é o que você disse, o digital está presente na forma com que ela é transmitida às pessoas. Mas também você pode produzir uma arte utilizando ferramentas digitais. Sim. Não é verdade? Isso. Um programa de computador ali faz miséria
né? Se você tiver criatividade, talento, produz obras em que, se fosse na ponta do lápis ou num pincel, não seria tão possível, né? A grande questão que eu acredito é que a tecnologia e o digital ela veio para agregar, veio para poder fazer com que a arte seja algo mais difundido e apreciado por pessoas que não são tão, vamos dizer, especialistas ou que entendam de arte. É algo que você consegue transmitir para o público em geral, como é o meu caso. No caso, é um tipo de arte que não é uma arte erudita, é uma arte para o povo, para as pessoas em geral. No seu caso, por exemplo, você utiliza um celular, não é isso? Para fazer a foto, quer dizer, não tem nenhum aparato técnico a não ser o próprio celular? Não. Inclusive, teve um momento que foi até interessante, porque também me contrataram para fazer um trabalho e a pessoa estava muito empolgada para poder estar presente na hora da execução do trabalho e ele ficou um pouco, no momento ficou um pouco decepcionado, porque ele estava esperando que eu chegasse com todo um aparato de câmeras, de rebatedores, enfim. Chegou com o celular na mão. Ele perguntou, onde é que está, cadê o material? Onde é que está o equipamento? Eu levantei o celular, está aqui. Ele ficou Mas o assim, celular hoje é uma senhora ferramenta, né? Faz tudo, né? Sim. Mas no momento ele achou, a minha sensação na hora foi de que ele ficou meio surpreso, decepcionado, mas não. Depois ele ficou entusiasmado pelo fato daquelas imagens que eram criadas, feitas unicamente com um aparelho celular. Entendeu? Então, assim, a técnica envolvida, para mim, não é o mais importante. É a mensagem que você está passando, né? Se é feito com um celular, se é feito através de câmera de alta resolução, enfim, de profissionais de fotógrafos, ou se é feito com pintura, não importa a técnica, importa realmente a criatividade e a mensagem que é passada através daquele trabalho. E ali você não tem apoio de ninguém, né? Você mesmo segura o celular sozinho, com uma mão, a outra a figura em papel, né? Figura de papel. Isso. E ali faz a foto. Isso. Algumas intervenções é preciso ter mais de um elemento interagindo. E aí sim, tem um trabalho feito em Photoshop. Então, bato mais de uma foto e faço a montagem caso as duas imagens. Então, preciso bater uma foto com o celular segurando um elemento com essa mão, mas teria um outro elemento interagindo. Eu precisaria estar com as duas mãos interagindo para tirar Depois vocês podem mostrar alguns trabalhos que aparecem minhas duas mãos. Ali sim, realmente tem um trabalho que a gente casa as duas imagens. Eu bato uma foto, depois eu bato a outra e faço a junção da imagem no computador. Entendeu? E ali não pode falhar, né? Porque, quer dizer, claro que pode, né? Aliás, no meio digital é onde mais se pode falhar, né? Porque você corrige essa falha com uma facilidade muito grande, né? Dá pra ser. Onde é que as pessoas encontram você? Queria que você divulgasse o seu endereço no Instagram. Você está utilizando só o Instagram como mídia social nesse momento? Hoje você pode buscar lá Pablo Adler no Instagram. E já estou lançando meu site com alguns trabalhos. Minha loja virtual também, que eu vou fazer venda de alguns produtos com essas artes que eu tenho desenvolvido. Mas eu ainda estou com um projeto de lançar um canal no YouTube. E uma exposição? Exposição, a gente está já marcada para os próximos meses. Como é que seria essa exposição? É a exposição que vai ter uma interação com o público, né? Não vai ser meramente quadros expostos. Os quadros elas vão ter uma interação virtual com o público. O público vai poder fazer um passeio através das obras, utilizando o celular. Você vai utilizar um QR Code? Tem um QR Code que vai disparar vai abrir um aplicativo no celular das pessoas e que, através de realidade aumentada, elas vão ver projetadas nas artes imagens, vídeos, enfim, tem um apelo de inovação bem bacana e de criatividade. Maravilha, envolvida. Parabéns. Está aí dado o toque, e aí, claro, né? Espera-se que vá lá também e clique na teclinha lá, seguir. Isso, né? Você já está com quantos seguidores hoje, Pablo? Estou com 20.800 seguidores. Para quem tinha só 500. Já cresceu bastante. Maravilha. Olha, muito obrigado, parabéns. Obrigado a você. Belíssima arte a sua. Que seja inspiração aí para muitos novos artistas
novas intervenções digitais, Isso. mundo afora. Muito legal. Ok, obrigado a você. Muito obrigado, Pablo Adler. Levou esse papo conosco. Muito obrigado a você também que acompanhou esse bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.